Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo 2, ainda falando de condicionantes da licença ambiental. Essa aula vamos falar de efluentes atmosféricos. Vamos entender os impactos ambientais de efluentes atmosféricos de diversas atividades. Vamos conhecer algumas atividades, como atividades industriais e outras atividades que podem também ter efluentes atmosféricos. E é claro que você aí, como analista ambiental, analista ESG de uma futura empresa ou que já trabalha numa determinada empresa, precisa conhecer bastante de como pode ser feito a mitigação desses impactos ambientais relacionados a efluentes atmosféricos e como podemos proceder no monitoramento para entender quais são os impactos possíveis desses efluentes atmosféricos. E, claro, né, atender o condicionante da licença ambiental. O licenciamento ambiental, como eu já expliquei, né, ele tem uma vigência de 3 anos, 4 anos, 5 anos, a vigência da licença de operação. E nessa vigência da licença de operação, é necessário que você faça um monitoramento de certos impactos ambientais. E é claro que o efluente atmosférico é um desses impactos que devem ser monitorados, a depender, claro, da atividade que nós temos, que nós estamos executando, né, dentro desse empreendimento, dessa empresa, corporação. Então, vamos lá para que a gente entenda aí sobre os efluentes atmosféricos. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Então, compartilhando aqui a nossa tela, módulo 2, condicionante ambiental, efluentes atmosféricos. Pegar minha caneta vermelha e vamos lá. Então, definição. Os efluentes atmosféricos ou emissões atmosféricas são resíduos propagados no meio ambiente na forma de líquido, sólido ou gasoso. Vamos falar, a gente conhece bastante quando fala de efluente atmosférico sobre, né, emissões gasosas, mas podemos também ter sólidos, que são chamados de particulados. Eu vou explicar aqui que algumas obras, né, algumas atividades podem ter grande emissão de particulado. Até a indústria também pode ter grande emissão de particulados, que seria sólido. E também não podemos ter também líquidos, né? Às vezes, junto com o gasoso, a gente também tem emissões líquidas na atmosfera, né? São gotículas, né? Gotículas líquidas na atmosfera, essas emissões atmosféricas. Então, podem ser produzidos por diversos meios e são descartados na natureza, ocasionando consequências significativas para o meio ambiente. E é claro que o objetivo, né, do analista ambiental, analista ESG, é conhecer bem quais são as emissões atmosféricas daquela atividade para saber como é que pode ser feito, né, a redução dessas emissões e como é que pode ser feito a mitigação desse impacto ambiental, né? As principais fontes de emissão, né, é... Então, olha aqui, as principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera são veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros, né? Então, o que acontece, né? A gente tem aqui, eu estou colocando aqui algumas fontes de emissão de particulado, porque, assim, quando a gente fala de emissões gasosas, a gente entende bastante assim, pô, emissões gasosas, a gente consegue visualizar isso, né? Mas, às vezes, emissões de particulado a gente não visualiza, que seria o sólido, né? O sólido é emissões de particulado. Então, veículos automotores. Então, você tem, por exemplo, deixa eu você tem, por exemplo, uma obra, né? Uma obra
de uma rodovia, você tem uma obra de um parque eólico, de um parque solar, uma obra que é uma atividade, né, para executar uma licença de instalação, né, de um empreendimento que vai ser operado no futuro, né? E no momento dessa obra você tem diversas fontes de emissões atmosféricas. Então, por exemplo, os veículos passando pelas estradas que não têm ainda, né, as estradas que foram as vias de acesso que elas foram abertas com o objetivo de passar esses veículos, certo? Essas estradas não são asfaltadas e você tem levantamento de poeira, né? Esse levantamento de poeira, devido ao trânsito de veículos, nós temos aí uma emissão atmosférica, porque aquele levantamento de poeira que acontece vai justamente impactar as comunidades do entorno daquela obra. E não é somente as comunidades do entorno, até os trabalhadores também da obra serão impactados, certo? Por essa poeira que está sendo levantada por esses veículos que estão passando aí, né, pela estrada, pela via de acesso que foi aberta com esse objetivo, né, de dar continuidade aí ao processo da obra. Então, observe a importância de a gente conhecer, né, a fonte da emissão atmosférica para saber o que pode ser feito. Então, por exemplo, muitos dos condicionantes ambientais trata essa questão de mitigação como molhar, né, a área. Então, carros-pipas, eles passam, né, pelo local, ele molha o local e reduz a emissão de particulado, que são essas poeiras levantadas por esses veículos que estão passando ali pelas vias de acesso não asfaltadas. Então, você reduz o impacto ambiental que está ocorrendo, por exemplo, nas comunidades de entorno, né, do empreendimento que está sendo implantado. Então, esse é um objetivo, claro, do analista ambiental, analista ESG, entender de que, é claro que isso já vem até no condicionante do licenciamento ambiental, mas você precisa entender que isto é importante de ser aplicado para que a gente não tenha grandes problemas. Eu me lembro de uma certa vez que eu fiz uma consultoria para um município aqui no estado da Bahia, né? Eu fiz uma consultoria porque o município ele licenciou muitas empresas de cerâmicas, muitas cerâmicas. As cerâmicas, ela tem aqueles fornos, né? Aqueles grandes fornos, e para poder justamente fazer os tijolos, blocos, né? Fazer telhas de cerâmica. Então, eles pegam lá o barro e faz lá a argila, né? E coloca nos fornos, né? Molda e coloca nos fornos. E aí eu me lembro que tinha uma grande quantidade de particulados que estavam sendo, né, emitidos por essas chaminés, desses fornos, e que estava trazendo doenças à população deste município. E aí o que ocorreu? O Ministério Público estadual entrou contra o município, dizendo que o município não estava fazendo a fiscalização ambiental e ainda tinha emitido licenças ambientais sem o devido critério, né, de análise desse licenciamento ambiental. E aí eu fui justamente contratado pela prefeitura para poder avaliar o que a prefeitura tinha feito. E quando eu fui olhar, nenhum estudo ambiental em si foi apresentado para a prefeitura, para o órgão ambiental da prefeitura, por esses empreendedores. Então, assim, estudos bem pífios, coisa assim simples, só preenchimento de questionário e a licença ambiental emitida. E, além disso, a gente tinha aí também a falta de condicionantes ambientais específicos para reduzir a essas emissões atmosféricas. Porque o que nós temos aí para reduzir as emissões atmosféricas? Filtros. Então, no momento que a gente tem uma chaminé que está
liberando muito particulados, e esses particulados podem ser inalados pelas populações, pelas comunidades do entorno, a gente tem aí, claro, filtros para reduzir esse particulado. E esses filtros não eram aplicados. Então, o meu objetivo nesse município foi justamente a reavaliar o licenciamento dessas empresas e impor condicionantes. E aí eu criei não, né? Coloquei os condicionantes desses licenciamentos, dessas empresas que eram cerâmicas, e eram um monte de cerâmica, acho que tinha mais de 20 cerâmicas. Eram mais de 20, num município pequeno, inclusive. Então, isso trazia um impacto ambiental imenso, né? E justamente o tratamento desse efluente, que aí, em cada empresa dessa que eu fui, né? Levar esse novo licenciamento com novos condicionantes, eu fui explicando em cada empreendimento o que deveria ser feito, certo? O que teria ser feito para poder ele continuar com o empreendimento dele, né? Trabalhando com o empreendimento dele. Então, a gente tem aí esses filtros. Então, a gente observe que justamente esse é o objetivo, né? De a gente trazer a sustentabilidade, é buscar formas de reduzir o impacto ambiental por essa emissão de efluentes atmosféricos, que é o caso aqui que nós estamos trabalhando. Então, então eu tenho aqui os principais contaminantes atmosféricos, né? Monóxido de carbono, que inclusive é altamente tóxico, né? Dióxido de carbono, que contribui aí para o efeito estufa, né? Para o aumento do efeito estufa, né? Melhor dizendo, né? O efeito estufa ele sempre existiu, né? O aumento do efeito estufa, o aquecimento global. Então, o dióxido de carbono, clorofluorcarbonetos, os CFCs, que a gente tem aí, né, a proibição agora, mas a gente tem ainda a emissão de clorofluorcarbonetos, óxidos de enxofre, SOX, porque tem SO2, SO3, certo? E esses óxidos de enxofre, eles podem contribuir, inclusive, com as chuvas ácidas, né? Óxidos de nitrogênio, NOx, que pode ser NO2, NO3, e a gente vai também ter a contribuição com chuvas ácidas, certo? E outros tipos de contaminação, porque com as chuvas ácidas você tem contaminação de solo, então nós temos que reduzir. E a contaminação do solo, a gente sabe que vai reduzir a fertilidade do solo, então vai influir nos processos de agricultura, e aí vai. Então, aqui, compostos orgânicos voláteis, né, que são compostos orgânicos voláteis, a gente tem como medir, inclusive, fazer medições de todos esses componentes, né, de uma determinada indústria que tem a emissão desses gases, né, desses efluentes. Né? Amônia e material particulado, porque também uma chaminé de indústria, por exemplo, ela pode ter emissões, ela pode ter a liberação de material particulado, e às vezes esse material particulado é tão pequeno, tipo de mineração, que pessoas, né, que trabalham na área de mineração têm esses certos impactos também. Essas partículas muito pequenas, elas são inaladas e elas afetam as células pulmonares. Então, com o tempo, ela vai reduzir a atividade pulmonar. A área de respiração, ela será reduzida. Então, o impacto socioambiental causado por efluentes atmosféricos pode ser muito grande se a gente não tiver um controle, né, disso aí. Então, o que é uma fonte estacionária? Porque a gente falou ali, né, de veículos. Veículos são fontes móveis, fontes móveis. A fonte estacionária é uma fonte fixa, né? Então, aqui, ó, o oposto de fontes móveis, que é um caso de veículos, a gente falou dos veículos passando por vias de acesso, levantando poeira, mas também os gases que saem das descargas desses veículos também são efluentes que devem ser avaliados, porque imagine que esses veículos são antigos, têm motores
inadequados, né, que já não estão tão bons assim, e podem estar emitindo gases acima do que é permitido pela resolução CONAMA, né? Então a gente tem que estar atento. Então, numa obra, por exemplo, a gente fica atento também a esses gases que são emitidos por veículos. E a gente vai mostrar isso aqui umas imagens aqui. Então, aqui, ó, as fontes estacionárias encontram-se em local fixo, né? Como as refinarias, indústrias químicas e centrais de energia elétrica. Podemos ter, por exemplo, uma termoelétrica. A termoelétrica ela tem aí muitas. Uma termoelétrica, né? A diesel, por exemplo. E ela tem aí suas chaminés. As chaminés, é claro que a termoelétrica ela vai emitir gases atmosféricos, e é por isso que ela é uma energia poluente, né? É uma energia produzida, né, por equipamentos poluentes, e a gente tem que ter um controle, né? E para isso tem que fazer um monitoramento desses gases, o monitoramento desses efluentes atmosféricos. E o grande lance para isso é monitorar para saber o quanto está sendo emitido para poder a gente ter a melhor forma de tratamento. Então, eu falei, por exemplo, de filtros nas chaminés, filtros, falei, né, da questão aí dos veículos que passam em áreas que não são asfaltadas, e a gente tem os carros-pipas nas obras, né, jogando água ali para reduzir esse impacto dos particulados, certo? E é claro que isso deve vir num plano, né? Num planejamento, vem num plano, num programa de controle de emissões atmosféricas e particulados, né? Então, a gente sempre tem aí um plano, um programa que é apresentado ao órgão ambiental para obter o licenciamento, uma etapa do licenciamento, que no caso aí é a etapa do licenciamento de implantação, de instalação. Então, a gente tem aí, né, a apresentação desse plano, o programa. Então, o melhor tratamento para essa atividade, né, é contado com equipamento conhecido como lavador de gases. Eu estou falando aqui, no caso, dessas fontes estacionárias, como, por exemplo, chaminés, né? Então, a gente tem aqui a chaminé, com seus gases aí, né? E aí, é claro que a gente pode ter aqui um filtro. Podemos ter um filtro, né? Filtro. Podemos ter um filtro. Esse filtro, claro, depois ele vai para um aterro. Ele vai para um aterro sanitário, né? Um aterro classe 2. Ele não é perigoso, né? Pode ser aterro classe 2. Então, aqui o filtro, ele vai estragar, um momento ele vai estragar, então é claro que ele depois vai para um aterro classe 2. A gente descarta esse filtro, né? Então, repare que muitas empresas ela não quer gastar muito, né? Isso aqui tem custo, né? Tem custo. Mas é importante, né? É necessário, na verdade, não é nem importante. Então, mas tem uns outros tratamentos, né? O melhor tratamento para essa atividade é contado aí com equipamento conhecido como lavador de gases. Nós temos aí o lavador de gases. Esse lavador de gases ele tem como objetivo, né, tratar as emissões atmosféricas, certo? Então, esse equipamento é responsável por tratar os gases através de uma certa lavagem, onde os poluentes ficam contidos no líquido liberado para o processo, purificando o ar que é liberado por meio ambiente logo em seguida. Aí você lava os gases. Agora tem uma questão, né? No momento que a gente faz a gente faz a lavagem dos gases, a gente gera um outro processo, a gente gera um efluente líquido. E aí esse efluente líquido ele tem que também ser tratado, né, por uma estação de tratamento de efluente, certo? Líquida, né? Uma estação de tratamento de efluente líquido, que vai tratar esse efluente líquido para deixar a água pura, a água menos contaminada, claro, né? Que possa ser, né, descartada no ambiente, descartada no rio, em algum corpo hídrico, e a parte que a gente vai ter aí para
levar para a parte sólida, né? Que a gente vai descartar aí no aterro sanitário, no aterro classe 2, aterro classe 2. Se for, no caso, considerado um resíduo classe 2. Se for considerado um resíduo classe 1, então vai ter que ser descartado num aterro classe 1. Mas é claro que geralmente esses lodos, né? Esses lodos de estação de tratamento de efluente é considerado resíduo classe 2, e aí vai para um aterro classe 2. Mas voltando, né? Qual a importância, então, de a gente ter um lavador de gases se a gente gera um outro problema? Porque, às vezes, a quantidade de efluente atmosférico que é lançado na atmosférica, a atividade industrial é tão grande, tão intensa, que não tem como eu colocar filtros de mangas, né? Esses filtros de mangas seria realmente, vamos dizer, eu teria que trocar esse filtro o tempo inteiro. Então, o lavador de gases é algo mais coerente, né? Porque aí a gente lava os gases, aí é claro que a gente vai ter aí um líquido contaminado, um líquido com particulados, né, com algo que retirou do efluente atmosférico, e aí eu vou ter que tratar esse efluente líquido para lançar esta água, né? Ainda tenho que usar água, né? Tenho que ter o uso de água, tenho que ter uma grande quantidade de água. Então, para eu colocar essa água novamente no corpo hídrico, sem estar contaminada, e retirar esse material para levar o material contaminado, né, o material que, na verdade, foi retirado do efluente atmosférico, para levar para o aterro classe 1 ou classe 2, a depender da classificação deste resíduo, deste lodo, que nós vamos falar, inclusive, sobre efluentes líquidos na aula posterior a essa, certo? Mas, continuando aqui, falei dos filtros de manga. São os filtros. Então, os filtros de manga são os principais contribuintes na redução de emissões de gases e particulados secos para a atmosfera, tornando o espaço industrial e meio ambiente mais seguros, né? Então, a gente tem aí esses filtros que vão ser colocados nas chaminés. Mas é claro que quando a gente tem aí uma chaminé com uma intensa emissão, né, de gases atmosféricos, e a gente não tenha tempo de colocar, porque coloca o filtro, tem que trocar o filtro praticamente em 2 dias, por exemplo. Aí não tem viabilidade, né? Viabilidade. A viabilidade mesmo é ter um lavador de gases. Esse lavador de gases vai lavar esses gases atmosféricos. Esses gases atmosféricos lavados, eles vão ter, né, esse líquido que vai ter que ser tratado agora numa estação de tratamento de efluente, para eu separar o líquido, o que vai para como é que chama? Para o corpo hídrico limpo agora, e o material que eu vou descartar em aterro classe 1 ou classe 2. Então, o objetivo, né, é que você conheça aí as formas, né, que vamos dizer que você aí como analista ambiental, ESG, você vai ser contratado por uma empresa, e se você já conhece essas formas de descarte, conhece as formas de tratamento, conhece sobre as questões ambientais, pode ter certeza que você está bem à frente de muita gente, né? Porque às vezes a gente faz aí uma graduação na área ambiental, mas esses conhecimentos específicos muitas vezes vêm com a prática, né? E eu acho que isso vai contribuir muito com a sua formação, com a sua possibilidade de enfrentar o mercado de trabalho, conhecendo a fundo sobre essas questões de cada condicionante, por exemplo, né? Como eu estou colocando aqui o condicionante de emissões atmosféricas, e eu vou partir, né, para dar continuidade aqui para a gente fechar essa aula aqui. Ó. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente.
Então, como eu falei, né, o programa de monitoramento de emissões atmosféricas, ele é sempre um programa solicitado para quem tem esse tipo de impacto ambiental, certo? E é um programa que pode ser solicitado no momento para a licença de instalação ou então para a licença de operação. No momento que um empreendimento, uma atividade, ela opera tendo emissões atmosféricas. Às vezes, a gente tem um programa de monitoramento de emissões atmosféricas somente no momento da instalação do empreendimento, porque na operação do empreendimento não terá emissões atmosféricas, só terá na implantação. Então, isso vai depender, claro, da atividade que nós estamos falando. Então, eu dei um exemplo de a implantação de uma rodovia. Na implantação de uma rodovia, você vai ter diversas emissões atmosféricas, certo? No momento da instalação, mas na operação, não. Já uma indústria, a gente pode ter no momento da implantação e também na operação dessa indústria. Então, a gente vai ter que ter aí, né, um plano de monitoramento nas duas etapas deste licenciamento, nas duas fases deste licenciamento ambiental. Então, o objetivo do plano, do programa, é avaliar as melhores tecnologias, as mais adequadas para o monitoramento dos gases particulados e qualquer emissão atmosférica. É claro que a gente vai sempre avaliar qual é a melhor tecnologia para isso. O objetivo é saber a realidade das emissões para a realização das formas de controle. Então, a gente vai o quê? Nós vamos avaliar, certo? Quais são essas emissões, quais são as formas de controle. Então, para isso, temos que fazer um monitoramento correto, um monitoramento de acordo. Então, eu vou dar aqui um exemplo aqui, né? A escala aqui, pô, eu sempre esqueço como é que fala isso, né? É a escala de Hilgman. Como é que fala, rapaz? Eu esqueci aqui agora, mas é esse camarada aqui que descobriu isso aqui, né? Eu esqueci aqui a pronúncia em inglês, né? Mas o monitoramento de emissões atmosféricas. Então, por exemplo, isso aqui é monitoramento de fumaça preta. Monitoramento de fumaça preta. Então, a gente tem vários veículos, vários tratores, geradores, tem geradores, veículos, tratores, um monte de equipamento lá numa obra. E eu preciso saber se esses equipamentos eles estão emitindo uma fumaça, né, pelo menos de acordo com os padrões da resolução CONAMA. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente tem aqui a cor da fumaça, né? A cor da fumaça aqui. Então, o objetivo é pegar essa ficha. A gente pega essa ficha. A gente pega essa ficha, né? Coloca lá assim, ó, olhando o orifício, né, da ficha, né? O buraco lá da ficha. E olhando a fumaça. E a gente vê a que parte da ficha a fumaça se assemelha. E aí, no momento que a gente faz isso, né, no momento que a gente faz isso, a gente consegue ver, certo? Se a fumaça ela está muito preta, se ela está clara, qual o nível de poluição dessa fumaça. Até os órgãos de controle de trânsito, eles também fazem isso para avaliar os veículos e avaliar a contaminação da atmosfera por esses veículos, né? Então, a gente tem aqui essa escala, né, de Hilgman. Tá faltando a pronúncia certa. Não é essa, não. Ó, então, aqui, ó. Podemos ter também, claro, né, o condicionante ambiental aqui, ó, o monitoramento de emissões atmosféricas, o opacímetro. Então, observe que aqui é mais tecnológico, né? Então, aqui, enquanto aquele a gente fazia de forma manual, faz de forma manual, podemos ter um equipamento que vai conectar diretamente a descarga, né? Aonde está saindo as emissões atmosféricas aqui, a descarga do equipamento, no caso de um caminhão,
de um trator, de qualquer equipamento desse, e aqui o opacímetro ele vai dizer como é que está a qualidade da fumaça, se ela está preta, se ela não está, certo? Desse equipamento, né? Então, observe que a gente tem essas questões de tecnologias. Aqui, por exemplo, nós temos o monitoramento de emissões atmosféricas com o coletor isocinético. Esse coletor isocinético é um equipamento que vai avaliar, né, nas chaminés de indústrias as emissões de particulados, vai ser coletado também alguns tipos de gases e vai avaliar qual a quantidade, né, qual o valor de emissão para que possa ter uma forma melhor de controle. Então, você tem uma tecnologia aqui, que é claro que são empresas específicas, empresas que vão fazer esse tipo de como é que se diz? De monitoramento, né? Deixa eu colocar aqui somente o carregador aqui, porque esse notebook vai descarregar. Pronto, pronto, pronto. Ia descarregar e ia perder a aula toda. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas vamos lá. Podemos ter também equipamentos aqui, ó, equipamentos eletrônicos para monitoramento de gases. Então, muitos gases que podem estar escapando de alguma área da instalação industrial, ou então a gente tem aí algumas fontes, né, estacionárias, chaminés, que vão estar também emitindo esses gases. Eu tenho equipamentos eletrônicos, certo? Que vão fazer o monitoramento desses gases, dessas emissões atmosféricas. O objetivo é saber qual o quantitativo e geralmente nós temos aí uma norma, certo? Ou um padrão CONAMA para ter o máximo de emissão que podemos ter daqueles gases, né? Então a gente tem aí esse processo, esse é o objetivo do monitoramento para a gente saber se o nosso controle ele está sendo aplicado com qualidade. Ou então a gente precisa ter um controle melhor. O controle que eu falo é ter o lavador de gases, é ter aí os filtros de manga, é a gente ter controle, né, dessas emissões, é a gente reduzir o impacto dessas emissões atmosféricas. Então, a gente pode ter também uma outra situação em relação às emissões atmosféricas no momento do processo de licenciamento ambiental. Então, isso é importante, isso pode vir em condicionantes de licenças ambientais, né? Qual, qual o objetivo da modelagem matemática? Imagine, por exemplo, que você tem aí uma chaminé, essa chaminé é de uma indústria, ela vai ter uma emissão atmosférica grande, e essa emissão atmosférica, esses componentes atmosféricos, esses componentes dos efluentes atmosféricos, ele pode contaminar uma certa comunidade a uma certa distância. Como é que eu vou saber qual a distância da pluma, qual a distância de que pode chegar essa fumaça até que comunidade? E como é que eu posso saber isso? Então, muitos órgãos ambientais, eles solicitam essa modelagem matemática, que tem qual o objetivo da modelagem matemática de emissões atmosféricas é estimar as concentrações de SOx, NOx, CO, CO2, entre outros compostos considerados, e diversos fatores que influenciam na dispersão
e estimando o alcance da pluma formada no decorrer do seu lançamento. Então, a gente vai conseguir aí identificar qual a distância dessa pluma por meio de questões meteorológicas, de dados meteorológicos, né? Dados do vento, do clima, da concentração de gases que é emitido na atmosfera por aquela fonte estacionária. A gente vai fazer uma modelagem matemática, que isso geralmente é feito por meio de um software, né? E geralmente são softwares pagos, são softwares até caros, né? Para fazer isso. Então a gente faz e a gente consegue ver aí, né, a pluma. Então, por exemplo, aqui eu botei um exemplo, né? A gente tem aqui a fonte estacionária e tem aqui, ó, as plumas, né? Aonde ela chega, certo? Aonde ela é capaz de chegar. Então, isso é a modelagem matemática, né, que a gente vai conseguir esses dados com o objetivo, claro, de criar formas de reduzir o impacto ambiental. Então, muitas vezes o órgão ambiental solicita com o objetivo também de aplicar condicionantes mais severos no momento em que eles, não vou dizer nem mais severos, né? Eu vou dizer assim, condicionantes com maior forma de controle, com mais controle, né? Porque quanto a possibilidades de maior impacto ambiental, eu tenho que ter maior prevenção. Lembra lá do princípio da prevenção, né? Então, eu tenho que ter maior prevenção. Então, eu vou ter que ter melhores formas de controle ambiental sobre essas questões de lançamentos de efluentes, já que pela modelagem matemática que foi solicitada, eu já sei que aquela pluma ela vai dar uma distância, vamos dizer assim, grande, uma distância que pode atingir uma determinada comunidade com particulados, gases que pode trazer contaminação à população e doenças, certo? Então a gente tem que ter essa melhor análise, né? Então, assim, muitas vezes órgãos ambientais municipais que podem até licenciar pequenas indústrias, de acordo aí à Lei Complementar 140 de 2011, a gente sabe que tem a questão das competências, né, do licenciamento ambiental, e às vezes, de acordo com a atividade ser uma atividade de competência do município, o município licencia, mas aí o município ele não cria, ele não dá condicionantes eficazes, condicionantes de acordo com aquela atividade, que pode ser bastante poluente, né? E aí, se você buscar aí na internet em relação à contaminação de efluentes atmosféricos, de fumaça, certo? De particulado, você vai ver que temos diversas situações onde está envolvido o Ministério Público, envolvido polícia, envolvido sobre essas questões de empresas que estão contaminando o ambiente e reclamações, né, de comunidades próximas que vivem junto a essas empresas que estão emitindo esses efluentes atmosféricos e que não têm o seu devido controle, né? Então, isso vem no licenciamento ambiental, é um condicionante do licenciamento ambiental e é algo que a gente deve ficar atento, certo? Para que a gente não tenha problemas futuros, né, relacionados à empresa que estamos trabalhando ou que vamos trabalhar, certo? Junto ao poder público. Então, até a nossa próxima aula.